o encontro de Jesus com Maria Madalena, Lucas, o capítulo 8, a partir do verso 1. Todos achamos? Amém. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e também de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Magdala era uma aldeia de pescadores do lado ocidental do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré. Portanto, Maria Madalena, Maria Magdalena, Maria de Magdala. Maria, cuja origem era esse pequeno vilarejo, essa pequena vila de pescadores que ficava do lado ocidental do Mar da Galileia. Madalena não era o seu segundo nome, tampouco o seu sobrenome, mas a designação do ambiente de onde ela vinha. Um local pequeno, em que essa mulher se destacava, nos ajuda a deduzir o texto bíblico, por não ser uma pessoa de poucas posses. Nós não estamos falando de uma mulher que vivia de modéstia ou carestia, uma mulher que ficava pedindo dinheiro por aí, não. Pelo contrário, diz o texto sagrado que ela e outras mulheres participavam do sustento do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse é um ponto peculiar do ministério de Jesus, porque segundo a lição de Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3, que acabamos de ler, o ministério dele fora por muito tempo sustentado por ofertas de algumas mulheres. Mulheres casadas com homens ícones da sociedade, como Joana, que era mulher de um procurador de Herodes, você vê isso no verso 3, e mulheres marcadas pela vida, como era o caso de Maria de Magdala, Maria Madalena. Ao contrário do que você já possa ter visto em filmes ou em séries, não há nenhum registro na Escritura Sagrada de que essa mulher foi, em qualquer momento de sua vida, uma prostituta. Você vai ler toda a Escritura Sagrada e você não vai encontrar nenhum vestígio de que Maria Madalena foi uma prostituta e que Jesus a arrancou de um prostíbulo ou de um cenário de prostituição. Não. Isso surge na tradição cristã por conta de uma homilia, de um sermão de um papa, chamado Papa Gregório I. O Papa Gregório I promoveu uma homilia, no qual ele dizia que aquela mulher pecadora, aquela sim uma prostituta, de Lucas capítulo 7, que entra na casa de Simão o fariseu e que adora Jesus aos seus pés, o Papa, à época, interpretou que aquela mulher era a Maria Madalena. E se aquela mulher de Lucas 7 é a Maria Madalena, e aquela mulher, o texto diz, é uma mulher pecadora, no sentido de prostituta, seria Maria Madalena uma prostituta. Naquele tempo, apenas a Igreja Católica dominava o saber teológico. A Igreja Católica e o Papa dominavam a interpretação sagrada. Então, a tradição, durante muito tempo, fez ecoar que essa mulher era uma prostituta. Mas a própria Igreja Romana reconhece, no ano 1969, que aquela interpretação carece de alguns reparos, porque não há fundamentos bíblicos suficientes para estabelecer que a mulher de Lucas capítulo 7 é a Maria Madalena. Dizendo agora a esta igreja, uma igreja batista, não há nenhum fundamento para que nós possamos afirmar que a mulher de Lucas capítulo 7 seja a Maria Madalena. Para que fique bem claro e não reste dúvidas entre nós, a mulher de Lucas 7 é sim uma prostituta. Ela invade a casa de Simão fariseu, alguns domingos eu preguei nesse texto. Ela derrama
bálsamo sobre os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela seca com os seus cabelos, mas o nome dessa mulher não é registrado no texto. Isso está um capítulo anterior ao capítulo que nós começamos a ler nessa manhã. Então, o que nós sabemos sobre essa mulher até agora? Nós sabemos que ela vem de uma aldeia no lado ocidental do Mar da Galileia. Nós sabemos que ela não era uma prostituta. Nós sabemos que na região pequena em que ela vivia, ela se destacava por algum poder econômico. Eu não posso afirmar que ela era rica, mas algum poder econômico ela tinha. Porque nós acabamos de ler, repito, que ela fazia parte das pessoas que davam assistência ao ministério de Jesus, que contribuíam com ofertas para o ministério de Jesus. Jesus não tinha uma igreja institucional, Jesus não recebia um salário mensal de Deus o Pai, ele era sustentado pelas ofertas das pessoas, e muito especialmente nos relata Lucas das mulheres. E nós aprendemos aqui uma terceira coisa sobre essa mulher. Nós aprendemos que ela padecia de um mal terrível. Ela viveu parte de sua vida possessa por 7 espíritos imundos. Sua Bíblia está aberta, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa mulher, então, apesar da sua posição social confortável, apesar de agora exercer generosidade com o ministério de Jesus, essa mulher padecia de um mal terrível. 7 espíritos imundos a habitavam. Havia oprimida, subtraída na sua identidade. No domingo passado à noite, nós estudamos aqui o encontro de Jesus com o endemoniado de Gesara ou de Gadara. E nós percebemos que aquilo que uma possessão demoníaca faz com o ser humano é subtrair desse ser humano a sua identidade. A pessoa deixa de responder por si mesma. Isto é, ela perde o seu senso volitivo, a sua capacidade de agir e de pensar. Uma mulher, portanto, oprimida, marcada pela vida. Ela não tinha uma legião, como o gadareno, 6.000 demônios, mas ela tinha 7. Mas quando se trata de demônio no corpo de alguém, tão pouco importa se 6.000, se 7, a gente não quer nenhum. E essa mulher, agora, tem um encontro com Jesus. E o que nós começamos a entender desse encontro com Jesus é que, primeiro, esse encontro com Jesus é libertador para essa mulher. Porque ela tinha 7 demônios, ela não tem mais. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e não resolver o quesito espiritual da sua vida. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar sendo ordenado, dirigido ou influenciado pelos demônios. Quando alguém tem um encontro genuíno com Jesus, a força do demônio, a subtração de consciência do demônio sobre um ser humano perde o seu efeito, porque Jesus é maior que o demônio. E se alguém tem um encontro com Jesus, essas hostes espirituais malignas, elas vão se diluindo. Esse encontro dessa mulher com Jesus desperta nela, por sopro do Espírito, a generosidade. Ela bota a mão no bolso. Dizem que a última parte de um ser humano a se converter é o bolso. Essa foi a primeira que se converte nela. Ela tão logo começa a andar com Jesus, ela tira do bolso e abençoa o ministério de Jesus. Mas eu quero te levar para uma segunda cena da vida dessa mulher. Eu disse que nós vamos olhar alguns versículos nessa manhã. Vamos a Marcos, por gentileza. Marcos capítulo 15. Em Marcos capítulo 15, no versículo 40, aparece de novo essa mulher. Não apenas ela, mas algumas outras. Jesus está sendo crucificado. O líder da nossa fé, o nosso Salvador, aquele em que o povo começou a depositar a sua confiança, ele agora está enfraquecido, sangrando e humanamente morto. E é interessante que, se você ler todos os registros da Escritura Sagrada sobre a morte do Senhor Jesus, os seus discípulos somem. Mas fica ali
a Maria de Magdala. Repare comigo e tome nota de Marcos 15:40. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas, quem? Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e também ali estava Salomé. Portanto, por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo, estava ali uma destemida mulher que, a despeito dos outros de seus discípulos, homens, viris, habilidosos, muitos pescadores, outros que tinham ímpeto assassino, manda descer fogo para queimar a aldeia, vamos arrancar a orelha dos outros com a espada. Na verdade, a intenção era arrancar a cabeça, o problema é que Pedro era ruim de mira, e arrancou a orelha. Esses homens que com a sua garganta professavam, sumiram. E estava ali essa mulher. Acredito que num sentimento de gratidão, porque antes de conhecer aquele homem sendo crucificado, antes de conhecer e antes de entrar na vida dela, aquele homem que estava sendo crucificado, ela padecia na mão de 7 demônios, e depois de conhecer aquele homem, a sua vida ganha contorno de libertação, a sua vida ganha contorno de liberdade. E ela não consegue, mesmo vendo o Cristo ferido, o Cristo sangrando, o Cristo maltratado, ela não consegue largar esse Cristo, porque uma coisa é você seguir o Cristo poderoso, que olha para os 7 demônios e diz, saia daí, forte. Outra coisa é você seguir o Cristo que está sangrando, que foi chicoteado, que foi cuspido, que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi vilipendiado. Essa mulher tanto seguiu o Cristo com autoridade sobre os demônios, quanto seguiu o Cristo e recebeu as agruras da morte, o sangue da traição, da deslealdade e da dor, a impenitência do Sidédrio, a covardia de Roma. Ali estava uma mulher que em todos os momentos, nos altos e nos baixos, permaneceu com seu encontro com Jesus. Mas há um último texto que eu quero ver com você e nele me deter um pouco mais, que é João capítulo 20. Vamos a João capítulo 20, por favor. E nele eu quero extrair com vocês alguns princípios para quem tem um encontro com Jesus. João capítulo 20, aparece de novo a Maria Madalena. Não apenas colaborou com seu ministério, não apenas o seguiu, não apenas foi fiel no testemunho de sua morte, mas é a primeira testemunha de sua ressurreição. E quem nos narra isso com muita clareza é João, no capítulo 20. E eu leio a partir do verso 1. Todos achamos? No primeiro dia da semana, essa Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E ela viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, note bem o verso 11, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre.
Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Essa é a principal parte do sermão. Porque aqui nós vamos entender o que o encontro com Jesus nos causa, nos propicia, do que ele nos liberta. Precisamos entender que nem sempre o desespero é fruto de uma derrota. Nem sempre o desespero é fruto de uma derrota. Às vezes é simplesmente fruto do nosso negativismo e do nosso pessimismo. Os sentimentos autodestrutivos da vida não surgem apenas em circunstâncias adversas. O que isso quer dizer, pastor? Que Maria Madalena está diante do símbolo máximo da nossa fé. O símbolo máximo da nossa fé não é a cruz, o símbolo máximo da nossa fé não são as gotas de sangue que escorreram daquela cruz, o símbolo máximo da cristandade é o túmulo vazio. O túmulo vazio é o símbolo máximo da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. E essa mulher está diante do túmulo vazio e o seu sentimento é de derrota, é de destruição e é de desespero. Eu repito a minha sentença: nem sempre o desespero é fruto da derrota. Não existe 1 milímetro de derrota no texto que acabamos de ler. E essa mulher se sente desesperada, angustiada, chorosa, inconsolável. E não tem nenhuma derrota aparente. Eu já estive algumas vezes na minha vida desesperado, com os meus olhos embaçados pelas circunstâncias que me cercam, mas não havia nenhuma derrota. Talvez no seu ambiente profissional, na sala onde você trabalha, o meio que você ganha a vida, muitas vezes você já tenha se desesperado, mas não tinha nem sinal de derrota ao seu redor. A gente se desespera na derrota e a gente se desespera sem derrota. Não tem derrota nenhuma nesse texto e a mulher está desesperada. Mas eu quero reparar com você aqui alguns versículos para ver o que um encontro com Jesus consegue nos livrar. Em primeiro lugar, repare comigo o verso 10. O encontro com Jesus nos livra da solidão. O verso 10 para mim é tocante. Parece não significar nada, parece um versículo comum qualquer, parece desprovido de uma interpretação mais rebuscada, mas talvez seja uma das chaves para interpretarmos isso tudo aqui. Diz o verso 10: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Quando ela vai até o jardim do túmulo, diz o texto, que está na companhia Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João. Ele não cita o próprio nome, ele é o escritor desse texto, ele é o escritor desse evangelho. Então ela não está sozinha, ela vai para aquele ambiente de sepulcro, aquele ambiente de cemitério, aquele ambiente de morte, e ela não está sozinha. Ela vê a pedra, os dois, João e Pedro, começam a ver quem corre mais do que o outro. Um corre e antes de chegar no sepulcro ele para e volta, o outro vai até lá, vê o lenço dobrado à parte. Alguém da tradição diz que esse lenço tem um significado, mas é apenas tradição, não tem inspiração bíblica. E agora todos vão embora e ela fica só. Repare que é uma constante na vida dessa mulher. Quando todos vão embora, ela permanece. Jesus morre. Os discípulos homens dão em debandada, ela permanece. O sepulcro está ali, testemunhando a ressurreição, ainda incognoscível, ainda sem ter entendimento os discípulos. Todos voltam e ela fica ali sozinha. Mas ela teve um encontro com Jesus, ela precisa aprender a administrar a sua solidão. Quando o versículo 10 diz, e voltaram os discípulos outra vez para casa, eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, por mais que nós tenhamos amigos íntimos, por mais que nós tenhamos familiares que nos querem muito bem, chega alguns momentos da vida que você vai ter que trilhar caminhos sozinho. Ninguém vai estar ali por você. Por mais que você tenha uma rede de apoio, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas íntimas, ou pior,
por mais que você tenha ajudado pessoas ao longo da sua história, você deu de si. Você não deu apenas o seu bolso, porque dinheiro qualquer filantropo pode dar. Você deu de si, você deu do seu tempo. Você deu daquilo que é mais precioso na sua vida, que não é o que você carrega na carteira, é o que carrega na alma. Você deu de si para o outro. Você criou vínculos intensos de amizade, vínculos profundos. Mas chega um momento na vida que cada um toma o seu caminho e tem situações que você vai encarar sozinho. É isso que nos ensina o verso 10. Os discípulos vão embora e ela fica ali sozinha. Você pode ter amigos muito preciosos. Você pode ter a família mais funcional e equilibrada do mundo. Você pode estar numa igreja, num ambiente comunitário absolutamente saudável. Tem caminhos da sua vida que ou você entende e vai enfrentar sozinho, ou você vai morrer de solidão. Tem coisas da vida que é você, tem decisões da vida que é você, tem documentos que você terá que assinar que vai ser você. Você. Nunca me esqueço, uma das últimas internações que o meu pai sofreu, talvez um ano antes de sua morte, eu fui ao hospital sozinho e, louvado seja Deus, eu ainda não era o pastor da igreja nesse tempo, mas muitas pessoas da igreja me apoiavam, visitavam meu pai, etc. Mas o médico me chama e diz que meu pai precisa fazer um procedimento, mas esse procedimento era de muito risco e eu precisava assinar um termo autorizando. Estava sozinho na sala. No meu telefone eu tinha a lista de muitos amigos, irmãos da igreja, família. Mas aquela era uma decisão minha, eu estava ali só. Eu lembro de ter pego a caneta trêmulo para assinar aquele papel. Por mais que você tenha igreja, por mais que você tenha pessoas, por mais que você tenha conselheiros, tem momentos da vida que você estará só. Será você, a sua decisão, a sua necessidade de agir. É isso que diz o verso 10. Os discípulos foram para sua casa e Maria Madalena ficou. O encontro com Jesus nos ensina a administrar solidão. Porque quem tem um encontro com Jesus aprende a morar sozinho. Quem tem um encontro com Jesus aprende que às vezes a nossa casa está cheia, às vezes a nossa casa está vazia. Faz uma retrospectiva da sua história. Talvez houve anos da sua história que a sua casa estava cheia de amigos, você promovia festas, pizzas. Depois os amigos sumiram, foram embora. Você mudou de ciclo social, os ciclos sociais mudaram, os grupos de interesse mudaram. Pessoas a quem você dedicou a sua vida e que viraram as costas. E essa é a vida, esse é o jogo de gente grande. Quem tem um encontro genuíno com Jesus aprende a administrar isso. Porque solidão não é inimiga de quem tem um encontro com Jesus, porque quem tem um encontro com Jesus jamais estará sozinho. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, o encontro com Jesus, verso 12, nos ajuda não apenas a nos livrarmos da solidão, mas a nos livrarmos da murmuração, da reclamação. Diz o verso 12, que a Maria Madalena, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E o verso 13 diz que eles perguntam, por que você está chorando? E ela continua reclamando, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Eu não sei você, meu irmão, vou falar de mim aqui agora. Se eu estou numa situação perigosa, adversa, crítica, eu não preciso ver 2 anjos, não. Um já resolve o meu problema. Se aparecer um anjo na minha frente, sabe quando você está andando à noite naquela rua, tranquilinha, e que do outro lado vem uma pessoa, inadvertidamente, portando um instrumento metálico em sua cintura, e você observa que aquela pessoa irá pedir-lhe, sem a sua autorização, parte do seu patrimônio, e que você, por não ter nada na cintura e por não querer fazer duelo, porque duelo é coisa dos cowboys, nós aqui não somos cowboys, você vai entregar.
Meu irmão, se aparece um anjo ali, está ótimo. Não precisa aparecer 2. Um anjo. Você está numa situação assim de perigo, se você souber que tem um anjo do seu lado, está bom demais, irmão. Porque se tem um anjo do seu lado, Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores. Se tem um anjo do seu lado, você pode passar onde você for. Você marca uma audiência com o peixão, diz: a paz, irmão, como é que você está aqui, o complexo de Israel, posso ajudar você? Um amigo meu, pastor, teve uma audiência com esse cara. Porque o que acontece? Ele é evangélico, né? Vocês estão achando que eu estou brincando. O problema é isso, ele é evangélico. O chefe lá, ele respeita os pastores, o negócio é diferenciado, cara. Você está achando o quê? Isso é um absurdo, né? Vamos voltar aqui para o texto. Então, ela viu 2 anjos. O meu ponto é o seguinte: se a gente vê um anjo, a gente já se sente seguro, irmão. Meu amigo foi me buscar no aeroporto, olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, porque qual que é o segredo? Esse pessoal das igrejas, as igrejas têm um carro que é plotado com o nome da igreja, que uma parte da bandidagem respeita. Então você vai lá, primeira igreja batista, não sei aonde, que aí você vai, você pode andar, que se tiver alguma coisa, ali é da igreja, tudo quebrado, está tudo tranquilo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, Deus está conosco, vamos lá. Aquela palavra dele foi como uma flecha no meu coração. Eu falei: meu irmão, aqui tem sujeito homem, vamos pregar nesse negócio agora, vamos para frente, Deus é fiel. Você pensou em cancelar, pastor? Eu falei: jamais, era só uma questão de precaução, porque a gente se assusta com as notícias, mas o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra, vamos para frente. E o senhor quer passar por qual via? Pela mais perigosa, porque aqui não tem medo não, meu, vamos para frente. Se tem um anjo, meu irmão, a gente vai. Sabe qual que é o ponto aqui? A Maria Madalena viu 2 e continuou reclamando. Ela viu 2 e continuou chorando. Ela viu 2 e continuou desesperada. Sabe o que o encontro com Jesus precisa nos livrar? Da nossa reclamação, da nossa murmuração e do nosso medo. Tem 2 seres celestiais diante dessa mulher e ela continua reclamando. Sabe, irmãos, falando muito sério e no nome de Jesus, e peço ao Espírito Santo que coloque doçura nas minhas palavras. Deus já te deu tantas provas do poder dele, Deus já te deu tantas provas da graça dele, Deus já te deu tantas provas de que o Espírito Santo, ele habita em você, ele te guarda, ele te protege. Deus já te deu tantas provas dos inúmeros livramentos que ele te deu, tantos dos quais você nem se deu conta e a mão do Senhor estava te livrando. Deus já te deu tantas provas de que ele é o guarda de Israel que não dormita e nem dorme. Ele já te deu tantas provas de que nada vai molestar a sua vida. Por que diante de um novo desafio o nosso coração fica sempre temeroso? Um encontro com Jesus tira a nossa murmuração, um encontro com Jesus tira o nosso medo. Se Ele já nos livrou até aqui, Ele vai continuar nos livrando. Aliás, deixa eu te dar uma notícia, o pior Ele já fez. Ele já nos tirou do junco do inferno, Ele já nos tirou da condenação de Satanás. O que pode ser mais difícil do que isso? Uma alteração no exame de sangue, um problema no corpo, um problema numa célula, uma intimação de um oficial de justiça, uma dívida no banco. O que pode ser pior que aquele que rasgou o escrito de dívida que Satanás tinha contra nós, aquele que nos retirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção? Ele já tirou a nossa alma, o nosso espírito do lamaçal do pecado. O resto é moleza para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja você o seguinte: pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar com perna bamba diante dos desafios. Seja prudente, mas seja crente. Aleluia. Terceiro e último lugar, o que um encontro com Jesus nos liberta? O encontro com Jesus nos liberta da precipitação. Tendo dito isto, verso 14, vamos começar do 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
A quem procuras? E ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. A Bíblia, ela é perfeitamente conectada. A profecia dizia que Jesus seria sepultado entre os ricos. E José de Arimateia, um alto membro do Sinédrio, um homem rico, um nobiliarco, ele doa, na verdade ele empresta, porque Jesus devolve, um túmulo para Jesus. E os túmulos das pessoas ricas naquele tempo tinham duas características que você podia notar. Primeiro, eram túmulos incrustados na rocha. Segundo, eram túmulos de frente para jardim. Incrustados na rocha e de frente para jardim. Então Jesus foi sepultado num túmulo emprestado por José de Arimateia. Ele era incrustado na rocha e ele era de frente para um jardim. Maria Madalena vem, os outros discípulos vão embora, ela fica sozinha, ela vê os dois anjos. E agora ela vê que aquele sepulcro incrustado na rocha está vazio. Ela olha para trás e ela vê o quê? Um jardim. E ela vê um homem de pé para um jardim. Qual é a primeira conclusão que ela chega? É um jardineiro. E mais, ela se aproxima do jardineiro e ela chega numa outra conclusão, que o jardineiro está envolvido com o extravio do cadáver. Para onde é que levaram o corpo do meu Senhor? Olha o que a precipitação faz com a gente. Olhos embaçados pelas lágrimas são péssimos conselheiros. Cuidado com a precipitação. O que é precipitar? É lançar-se a um precipício. Por conta da precipitação, casamentos que não deveriam acabar, acabaram. Por conta da precipitação, casamentos que não deveriam começar, começaram. Por conta da precipitação, famílias ruíram. A precipitação é a mãe de muitos males. A precipitação nos leva a deduções equivocadas. Olha as deduções de Maria Madalena. Roubaram o corpo, é um jardineiro e o jardineiro está envolvido no extravio do cadáver. Só que agora o suposto jardineiro, diz o texto, diz Maria. A mesma voz que dela expulsaram os 7 demônios. Ela diz: mestre, não roubaram o corpo. Não é um jardineiro. O jardineiro não está envolvido com o extravio do cadáver. É o próprio Cristo ressurreto falando comigo. A pergunta que eu te faço para encerrar é: o Ministério de Louvor pode se aproximar. A pergunta que eu te faço é: por quê? Quando ela vê Jesus, ela não identifica que é Jesus. Mas quando ela ouve Jesus, ela reconhece a voz de Jesus. Há um livro que eu recomendo a leitura, de Larry Crabb, chamado Silêncio de Adão. Larry Crabb está interpretando outro texto, mas me cabe muito bem a frase dele nesse texto. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Às vezes Deus embaça a nossa visão para aprimorar a nossa audição. Você não vê nada, está tudo nebuloso, família nebulosa, filho tomando decisão errada, problema na saúde, problema financeiro, demandas, crises existenciais, crises psicológicas, um monte de gente doente, tudo inebriado na sua visão. Mas com a visão obscurecida, a sua audição está perfeita. Maria Madalena está com seus olhos embaçados, mas a sua audição está perfeita. Sabe o que isso me ensina? Que a voz de Jesus é irresistível e que uma hora para outra a voz de Jesus te alcança e transforma a sua vida. Verso 16, Maria, ela voltando disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu imagino que agora ela quer Jesus para ela. Diz: não me toques, não me detenhas, eu não me amoldo aos seus caprichos. Eu ainda não subi para o meu Pai. Vai encontrar os meus irmãos e diz: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Então essa Maria de Magdala foi a primeira testemunha da ressurreição, e ela anuncia aos discípulos: eu vi o Senhor,
e contava que ele lhe dissera estas palavras. Ela não diz eu ouvi o Senhor, ela diz eu vi o Senhor. Porque quando a voz irresistível do Senhor te alcança, Ele abre a sua visão. Quando a voz irresistível de Deus alcança você, Ele abre a sua visão. E você pode, à semelhança de Maria Madalena, se livrar da solidão, se livrar da murmuração, se livrar da precipitação e dizer, eu vi o Senhor, eu tive um encontro com Jesus. Que as preciosas lições da vida dessa mulher sirvam para nós nessa manhã como impulso, sirvam para nós como encorajamento, sirvam para nós como alento e sirvam para nós como uma firme convicção que não importa se é Guarapari ou a aldeia de Madala, não importa se são 7 demônios ou se são 6.000, não importa se é uma mulher ou se é um homem, não importa se é um generoso ou se é um mesquinho, o que importa é que todo aquele que quer um encontro com Jesus consegue e pode dizer, eu vi o Senhor. Que lindo testemunho dessa mulher, a primeira da ressurreição. Eu vi o Senhor. E no fundo, quem tem um encontro com Jesus pode dar esse testemunho. Não é que eu vi o sermão, vi o pastor, vi a igreja, vi a religião evangélica, vi os dogmas, vi a doutrina batista. Não, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Eu tinha 8 anos quando eu vi o Senhor. Você tinha que idade? Você lembra? Pode falar. 5? Que idade você tinha quando viu o Senhor? Porque se você não viu o Senhor ainda, é tempo. Ele passou por Madala, ele passa por Guarapari. Que todos nós, e aqueles a quem amamos, e aqueles a quem nunca vemos, possamos dar o mesmo testemunho dessa mulher que teve um encontro com Jesus. Eu vi o Senhor. Você pode dizer isso comigo para a gente encerrar? Eu vi o Senhor. Mais uma vez, eu vi. Louvado seja Deus. Amém.